O que é real para você? E se você descobrir que tudo que existe não passa de uma ilusão? E que existe mais chances de vivermos em uma realidade simulada do que em uma realidade propriamente dita? Estamos em uma Matrix e irei provar isso. Lembra do filme Matrix? Foi uma revolução na indústria cinematográfica, com inúmeras técnicas incríveis e inovadoras, mas também trouxe a público uma ideia pouco explorada. E depois de Matrix, foram levantados muitos questionamentos sobre a realidade da qual a gente vive. Claro que a ciência não iria deixar isso passar despercebido. Não se engane, sempre existiu esse tipo de estudo. Mas digamos que o filme deu aquela animada para fazer as pesquisas mais a fundo. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom sugeriu que a gente esteja vivendo em uma realidade simulada, com um estudo chamado "Você está vivendo em uma simulação computacional?". Diz que o futuro da humanidade pode ser explicado por três possibilidades. A primeira, a humanidade vai estar extinta antes mesmo de conquistar o poder tecnológico necessário para criar as próprias super simulações. A segunda, as civilizações do futuro não vai se interessar em recriar ou criar um mundo por simulação. E terceiro, se as outras duas hipóteses não se concretizarem, significa que a gente já está vivendo em uma realidade simulada por completo, controlado por civilizações futuras. É claro que devemos nos perguntar se isso tudo realmente é possível. Devo informar que sim, é possível e muito provável. Talvez agora mesmo os cientistas estejam fazendo mais testes para determinar provas ou ainda confirmar as que já existem sobre esse assunto. Uma delas é os raios cósmicos, um teste desenvolvido por Silas Ben, físico nuclear da Universidade de Washington, diz que as medidas de raios cósmicos podem revelar que estamos realmente vivendo em uma Matrix. Em resumo, esses raios cósmicos são as partículas mais rápidas que existem. Independentemente de onde elas vêm, elas sempre chegarão na Terra com a mesma energia de 1020 elétron-volts. E isso é bem específico, não é mesmo? Agora não precisa de muito para compreender. Se os raios cósmicos sempre chegam na Terra, independentemente de qual lugar do universo eles vêm, sempre com a mesma energia específica de 1020 elétron-volts, nem mais, nem menos, sempre 1020. Podemos então dizer que existe uma pré-definição, uma limitação. E isso sugere que o universo é completamente matemático, um universo calculável. E se o universo é calculável, significa que a matemática sempre existiu. A gente não a inventou, e sim a descobrimos. E com toda essa bomba de informação eu termino. Se existem limites numéricos, significa que estamos em algo programado, ou seja, um programa de computador, ou algo parecido. Desta forma, fica fácil acreditar que é realmente possível estarmos em uma realidade simulada. E esse é o primeiro argumento, uma primeira prova, se posso dizer assim. Ainda para não perder a velocidade, devo lembrar que Albert Einstein diz que nada pode mover mais rápido que a velocidade da luz. E para a teoria da realidade objetiva, isso é uma pergunta sem resposta. Mas, para a teoria da realidade simulada, imagina só. Isso pode ser consequência de uma limitação do processador. Ou poderia ser desenhado pelo desenvolvedor, algo que ele colocou para isso acontecer, para não gerar uma entropia no sistema. Tipo um limitador, claro, ou algo parecido com isso, já que não compreendemos
como isso tudo ainda é possível. Einstein também falou sobre a gravidade. Ele disse que o tempo e o espaço são uma coisa só, e se você alterar um, o outro também muda. Agora vem um dos mais incríveis argumentos. Se você está assistindo o vídeo e está gostando, se inscreve para dar uma força aqui para mim. Deixa aquele like e comenta, eu quero saber o que você pensa também. Vamos conversar sempre aqui nos comentários. Por exemplo, um buraco negro supermassivo, que por si só exerce uma força muito grande no tecido do espaço-tempo. Logo, por ser muito pesado, necessita de altas quantidades de processamento, arrastando o tempo por sua volta. Isso acontece com os nossos jogos virtuais. Praticamente a mesma coisa. Com uma alta concentração de dados, diminui a velocidade de processamento, algo que chamamos de lag, só que isso seria na realidade do espaço-tempo. O que nós aprendemos na escola sobre a criação do universo? Na escola aprendemos que tudo começou com um ponto muito pequeno no espaço, um ponto que talvez seja do tamanho de um quarks. Agora vamos imaginar que nesse ponto continha tudo que existe no universo. Um pequeno ponto contendo tudo que já existiu, existe e existirá em todo o nosso universo. Um único ponto que do nada estava lá. Pela lógica objetiva, diz que tudo começou com esse fenômeno e que não havia nada antes dele. Ainda seguindo o raciocínio, eles dizem que nada acontece do nada. Por exemplo, poderia acontecer N fatores para a queda de uma árvore, mas ela não cairia do nada. Da mesma forma que N fatores ocorreram para o simples ponto colapsar e começar a entropia no universo. Naturalmente a gente finge acreditar nisso, mas sabemos que, no fundo, falta alguma coisa. Nos obrigamos a compartilhar essa informação porque é a única que temos certeza, já que realmente foi assim que aconteceu. O universo está se expandindo rapidamente, como uma onda, mas essa onda é de todos os lados, parecido como uma explosão. A diferença é que, na teoria da realidade simulada, antes do Big Bang existia algo que o iniciou, como um ligar de um computador. Pela lógica da realidade simulada, as coisas podem começar do nada. Basta o programador criar um algoritmo com suas regras e como deve funcionar. Adiciona um processador super poderoso e aperta o botão executar. Tudo se inicia e o universo é criado da forma como o programador desejou. Como uma história, contendo início, meio e fim. E esse pode ser mais um argumento de que realmente vivemos uma realidade simulada. Mas se isso ainda não é o suficiente, então vamos para os nossos sentidos. Será que o que a gente vê é real? Se formos depender do nosso discernimento em diferenciar o que é verdade ou mentira, dos nossos sentidos do que é real ou não, então é melhor apreciar essa realidade em vez de crer em tudo que vemos ou sentimos, já que é muito fácil nos confundir ou nos iludir. Prova disso são os truques de mágica que quase sempre nos enganam. Não podemos confiar em nossos sentidos. Claro que isso de forma figurativa e não completamente verdade absoluta. Nossa percepção é falha. Entenda que o mesmo evento não pode ser sentido, vivido e compreendido da mesma forma para todas as pessoas. Por exemplo, imagine em um cinema, onde tem vários lugares diferentes para diferentes pessoas sentar e apreciar o filme. Alguns podem não gostar. Outros podem dormir, ver de ângulos diferentes, e entre outros fatores ainda mais relativos que podem acontecer para as diferentes pessoas. O mundo real não prova nada. Se fosse tudo real, não deveria ter tantas variações, já que a verdade deveria ser uma só. Então, o que é real? O experimento de dupla fenda, na versão mais simples, consiste em lançar partículas de elétron numa chapa de dupla fenda. A única diferença de um elétron para uma montanha é o seu tamanho. Para você entender o experimento, imagine um canhão de elétrons. De frente a ele tem uma placa metálica com uma fenda bem no meio. De frente com a placa tem um quadro onde será o destino final dos elétrons. Ao acionar o canhão contra a placa, esperamos ver no quadro uma linha de impacto dos elétrons. Até aí tudo bem. Agora fazemos uma segunda fenda na placa e acionamos o canhão novamente. O que esperamos ver no quadro dessa vez seria duas linhas de impacto, mas não foi assim que aconteceu. A superposição, em grosso modo, é como se você jogasse uma moeda para o alto e enquanto ela está no ar, ela é simultaneamente cara e coroa. Você só vai descobrir se ela é cara ou coroa quando observar ela de perto.
Então os físicos ficaram intrigados com isso e decidiram observar de perto o que estava acontecendo, ver por qual fenda os elétrons realmente estão passando. Então eles colocaram um medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou. Mas quando eles observaram, o elétron simplesmente passou a agir normalmente, passando por uma fenda ou pela outra, produzindo então um modelo de duas linhas. Só o ato de observá-lo, por qual fenda o elétron passaria, fez com que ele atravessasse por uma fenda, e não pelas duas. Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com uma realidade simulada? E agora vem uma teoria. A teoria diz que isso é muito parecido com o modelo de renderização nos jogos de hoje em dia. É comum os desenvolvedores fazerem isso para economizar processamento de dados. Seria algo assim: imagina você jogando, sei lá, um GTA. Enquanto você está olhando para uma determinada direção, a outra fica pré-renderizada, ou às vezes nem renderiza, fazendo assim uma economia no processador, para assim economizar mais processamento, e o jogo rodar, entre aspas, mais liso. Também funciona em lugares muito distantes. Você olha para um ponto específico, o fundo daquele ponto fica um menos pixel, com uma menor renderização de quadros, até você olhar para aquela outra profundidade diretamente. Então ele começa a ser mais renderizado, com mais pixels, fazendo com que o jogo fique visualmente mais dinâmico. Nota a semelhança? Não falo das coisas externas, como gráfico ou física, mas as dos detalhes que faz tudo funcionar. Por que a mecânica quântica é assim? A resposta para isso é que vivemos uma realidade simulada. Afinal, saber que vivemos ou não em uma realidade simulada não vai afetar em nada em nossas vidas. Ainda beberemos e comeremos. Ainda teremos que trabalhar e estudar, e ainda apreciaremos as nossas vidas e tudo que esse universo pode proporcionar. A verdade pode ser objetivo ou apenas uma teoria maluca, mas foi assim que criamos o mundo de hoje. Ainda tem muitas coisas para a ciência descobrir. E assim, finalizo esse vídeo. Se você quer saber mais sobre essa teoria, eu tenho uma publicação no blog, o link está na descrição. É só você ir lá, clicar no link que você vai ver a matéria completa da qual eu fiz o vídeo.